as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso querido irmão Clarencio, que nos dá a oportunidade de mais uma vez estudarmos essa nossa querida doutrina espírita. E hoje, com o estudo do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós estamos reiniciando o livro, né? No capítulo 1, o futuro e o nada. Mas antes, vamos, como todo trabalho na nossa casa, a gente inicia com a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 9, item 10, que fala assim: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos, em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. E ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Graças a Deus, agora vamos elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, unirmos neste momento os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade que nos dá de estarmos mais uma vez aqui estudando, falando da sua doutrina, da doutrina cristã, da doutrina que o Mestre Jesus nos trouxe. Agradecemos também ao nosso querido irmão Clarencio, patrono da nossa casa espírita, esse espírito de alta envergadura que conhece tão bem, profundamente a alma humana e nos conhece também, a quem pedimos que nos sustente, nos dê força e coragem para podermos trazer o resultado dos nossos estudos da maneira mais clara e mais fácil possível. Sendo assim, querido Mestre Jesus, pedimos permissão a Ti, mas sobretudo ao nosso Deus, para iniciarmos o estudo do livro Céu e Inferno. Que seja sempre em nome de Jesus e em nome de Deus que damos início a esse estudo. Assim seja, que assim seja, graças a Deus. Então, como nós já falamos, nós vamos reiniciar o livro no capítulo 1, que fala o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que fala sobre o futuro e o nada. O futuro e o nada. O futuro, quando Kardec, quando os espíritos falam do futuro, da vida futura, da vida do porvir, como Jesus tão bem nos esclareceu através da sua doutrina, quando esteve no nosso planeta, como nos fala Antônio de Aquino, nesse livro aqui, Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Antônio de Aquino, na lição 20, que é a presença de Jesus na Terra, nos fala que a presença de Jesus ainda não foi, esse espírito superior, esse espírito puro, ainda não foi tão bem compreendido entre os homens, porque nós ainda não entendemos qual foi o objetivo, ainda de forma clara, né? De forma objetiva, o objetivo da vinda do nosso querido Mestre Jesus ao nosso planeta. E Antônio de Aquino também nos esclarece que
presença de Jesus no nosso planeta, no planeta Terra, o nosso planeta passa de provas e expiações, de primitivo, para provas e expiações. Progride, evolui, né? Dentro da marcha do progresso, dentro da lei do universo, da lei do progresso. Então, o objetivo de Jesus, a vinda do nosso querido Mestre ao nosso planeta, há 2022 anos atrás, foi de nos trazer informações, ensinamentos, instruções a respeito principalmente da vida futura, que nós vamos dar uma olhada depois no Evangelho, lá no capítulo 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 2 e no item 5, que Jesus fala que o principal objetivo, o principal trabalho que a humanidade deve apresentar a de trabalhar para a sua vida futura. Então, vamos iniciar aqui no livro Céu e Inferno. Vamos trabalhar dentro do texto que Kardec traz para a gente, porque num estudo muito interessante que nós tivemos aí há um tempo atrás, uma semana atrás, o instrutor nos falou que nós devemos trabalhar os textos dos livros que nós estamos estudando, porque os textos, trabalhar dentro do texto, porque esses ensinamentos, esses estudos estão sendo trabalhados no mundo espiritual, no plano espiritual, tá certo? Então, Kardec fala aqui no capítulo 1, o futuro e o nada. O futuro e o nada. O futuro, que Kardec aqui, os espíritos nos falam, e vários espíritos, como Antônio de Aquino, como nós acabamos de falar no Inspirações do Amor no Livro de Deus, volume 2, na lição 20, e Dr. Hermann, no livro Palavras do Coração, esse futuro se refere ao futuro como espíritos imortais, a vida espiritual, não o futuro do corpo de carne, da vida material. Então vamos ler o texto para que a gente possa entender e possamos desenvolver a nossa ideia, os nossos pensamentos através do texto. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, nos movimentamos, né? Eis o que é indubitável, ou seja, indiscutível, não se tem nenhuma dúvida. Nós morreremos, nós morremos. Isto não é menos certo, também temos a certeza disso. Porém, deixando a terra, para onde vamos? Para onde vamos? O que vamos fazer? Vamos levar o nosso corpo de carne, vamos ter esse corpo que nós habitamos hoje, ele vai dar continuidade quando nós morremos? Sabemos que não. A ciência, o que significa a palavra ciência, literalmente conhecimento, nos revela que não. Que quando morremos, o corpo físico, o corpo material, ele se decompõe. Com o passar do tempo, ele se decompõe. Morremos por a desorganização dos órgãos, pelos desequilíbrios das células, através de doenças, de enfermidades. E o corpo físico, ele se decompõe, há uma segregação dos elementos químicos que compõem o corpo físico, se separam e retornam ao universo, retornam à psicosfera. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né?
Então, aqui, nós encarnamos, né? Nós encarnamos no corpo material. A isso nos remete, nos refere a questão 132 do Livro dos Espíritos, porque ele fala: nós morremos, isto não é menos certo, porém, deixando a Terra, para onde vamos? E por que nós encarnamos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa, a sucessão de coisas que se repetem. E para sempre ou para nunca? É para sempre a sucessão de coisas que se repetem ou é para nunca? É tudo ou nada? Tudo vai, quando nós morrermos, o nosso corpo físico se decompor, nós não habitarmos mais o planeta com esse corpo físico, para onde nós vamos? Vai se acabar tudo vai se acabar, como os cépticos, os que duvidam de tudo, que a gente vai ver aqui também, Kardec falando, acham? Ou nós somos espíritos imortais encarnados no corpo de carne? É tudo ou nada, ou viveremos eternamente? Ou seja, vamos durar para sempre? Ou tudo estará acabado sem retorno? Vale bem a pena pensar nisso. Agora, quando nós iniciamos, nós falamos aqui, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é indubitável, não é indiscutível. Nós morremos, isto não é menos certo, porém, deixando a Terra, para onde vamos? Nós encarnamos. E lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, é uma questão que todos nós temos que saber, nós espíritas, nós simpatizantes da doutrina espírita, temos que saber na ponta da língua. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo, Kardec pergunta, da encarnação? Por que temos que encarnar num corpo de carne e reencarnarmos no corpo de carne? Os espíritos respondem: Deus lhes impele a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O corpo físico? Não. O espírito. De chegar à perfeição. De evoluirmos, de nos transformarmos, como fala Antônio de Aquino, que foi o principal objetivo da vinda de Jesus ao nosso planeta. Alavancar o nosso progresso espiritual. Fazer com que nós, planeta Terra, nosso querido planeta azul, saíssemos do planeta primitivo, material, de grande materialidade, onde a matéria estava ali muito presente e onde nós, espíritos imortais, só dávamos valor à vida material, para o planeta de provas e expiações. E para isso Jesus vem ao planeta, para nos passar todos esses ensinamentos, esses conhecimentos, não sobre a vida material, mas sobre a vida espiritual, sobre o espírito. Então Jesus, quando vem, nos traz os seus ensinamentos através das parábolas, que tem... Todas as parábolas têm sempre fundo moral dos seus ensinamentos, da sua doutrina cristã, que é a nossa doutrina, que é a doutrina que Jesus nos envia como consolador prometido, que é a doutrina espírita,
que nada mais, nada menos é do que a doutrina do Cristo, a doutrina cristã. Mas como Jesus mesmo falou, completada e explicada. Agora, quando a doutrina vem, no século XIX, que vocês têm maturidade, já têm conhecimento, já a ciência do conhecimento, a ciência já está mais evoluída, a ciência positivista, à época, né? Que é a ciência onde os cientistas fazem cálculos, observações, pesquisas, experiências, que é a ciência ali do final da Idade Média, início da Idade Moderna, onde desponta a nossa querida doutrina espírita, onde eclode o conhecimento, o fervilho conhecimento de vários cientistas, filósofos, estudiosos, educadores, que vieram a essa época para nos ajudar a formar o nosso pensamento, as nossas ideias. E aí vem a implantação da nossa querida doutrina espírita. Então, continuando aqui na questão 132, qual o objetivo da desencarnação da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para uns é missão, para outros expiação. Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, ou seja, todas as mudanças da existência corporal. Precisamos vivenciar essas experiências que são as nossas provas. E quando estamos preparados, estivermos preparados, passarmos pela nossa expiação, e quando estivermos ainda mais preparados pela nossa reparação, mas para isso temos que vivenciar todas essas experiências no corpo de carne. Dr. Hermann Baltazar, nesses livros da coleção de Palavras do Coração, Inspirações do Amor Único de Deus, nos falam que determinadas experiências só temos condição de passar, nós espíritos imortais, aqui no planeta material, encarnados no planeta material. Como a desencarnação, que o espírito não morre, como a posse de bens materiais, né? Como a posse de bens materiais. Então, determinadas experiências somente temos condição de passar encarnados. Aí, ainda sobre esse textinho, esse primeiro parágrafo, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 961, onde Kardec pergunta qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte. A dúvida, o temor, a dúvida, o medo ou a esperança? E os espíritos respondem: a dúvida nos céticos, nos que não acreditam em nada. Empedernidos, nos céticos empedernidos, duros, petrificados, materializados. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem, nos homens que têm a vontade, a fé, que significa vontade, literalmente significa vontade de seguir um ensinamento, que é o ensinamento da doutrina do Cristo, que é o ensinamento da doutrina cristã, que o nosso Mestre Jesus nos deixou aí há mais de 2000 anos, que nós não tivemos maturidade de entender a sua época, mas agora nós já entendemos bem melhor, né? Já estamos entendendo cada vez melhor. E a questão 958 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta das penas e gozos, que é a parte das penas e gozos futuros, o nada e a vida futura. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada?
instintivamente, o homem já traz, o espírito, né, a humanidade já traz instintivamente o horror ao nada, porque o nada não existe, resposta dos espíritos. O nada não existe, tá certo? Então vamos continuar aqui no texto. Todo homem do céu e inferno, todo homem experimenta a necessidade de viver, de fluir, de gozar, né? De utilizar a sua vida, de amar, de ser feliz, dizer àquele que sabe que vai morrer que ele ainda viverá, que sua hora foi retardada, vai transcorrer com mais lentidão. Dizer especialmente que ele será mais feliz do que o foi. E seu coração vai palpitar, vai bater de alegria. Mas para que serviriam essas aspirações, essa ambição, esses sonhos de felicidade, se um sopro pode fazê-las desaparecer? Kardec nos faz refletir. Existe alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta, que é o nada? Que nós não teremos um futuro, que nós trabalhamos, estudamos, nos esforçamos para ser homens e mulheres de bem, para nos transformarmos, para nos modificarmos moralmente, para atendermos, para caminharmos dentro das leis de justiça e caridade, das leis de Deus. E quando desencarnarmos, quando morremos, não tem mais nada? Nada disso vai ser aproveitado? Não vai adiantar de nada? E Kardec continua: existe alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta, completa? Afeições, né? Ligações afetivas, laços afetivos, né? Sagradas, inteligência, progresso, saber laborioso, saber trabalhado, né? Da pessoa que gosta de estudar, que gosta de saber, desenvolvimentos científicos, né? Estudos científicos adquiridos, tudo seria aniquilado, acabado. Tudo estaria perdido? Que adiantará nos esforçarmos em nos tornar melhores? Kardec fazendo sempre que a gente, o estudo, as perguntas, né, as reflexões, para que nós possamos pensar, meditar, se for possível. Então, ele fala aqui: que adiantará nos esforçarmos e nos tornar melhores, nos constrangermos, nos obrigarmos para reprimir as paixões da matéria, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o apego aos bens materiais, nos fatigarmos para enriquecer nosso espírito, se desse proceder, desse processo, desses procedimentos, não devemos recolher nenhum fruto, principalmente com a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá mais para nada. Se fosse assim, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto. Aqui ele fala do ignorante, que não tem conhecimento, do primitivo, porque o bruto vive inteiramente no presente, o que não tem conhecimento, na satisfação de seus apetites materiais, das suas necessidades materiais, do seu egoísmo, sem aspiração, sem sonho, sem ambição em relação ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível. E nós vamos lá na questão 959 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura. Já temos dito, os espíritos respondem: antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. O espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu.
no estado espiritual. Continuando no 2, nós vamos dar uma lidinha no pedaço, por conta do nosso tempo. Porque esse capítulo ele vai do 1 a 14, tá? Mas a gente não tem tempo para ler trabalhar todos os itens. A gente está dando uma passagem assim geral para vocês. Pela crença em um nada, o homem concentra inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Com efeito, ela não poderia racionalmente preocupar-se, ele não poderia racionalmente preocupar-se com o futuro que não espera. Essa preocupação exclusiva, única, com o presente, o conduz naturalmente a pensar em si mesmo. É, pois, o mais poderoso estimulante ao egoísmo, aos seus interesses, a sua presunção, o seu amor exagerado aos seus próprios interesses, né? Ao egoísmo, às suas paixões na matéria. E o incrédulo que não acredita em nada é coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Claro que ele é coerente, se ele acredita, se ele é incrédulo, se ele não acredita no futuro, na vida futura, nos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, ele vive só a vida presente, só a vida material, então ele é coerente com ele mesmo. Vamos lá pular para o 3, item 3. Vamos supor que por uma circunstância qualquer, todo o povo adquire a certeza de que em 8 dias, em um mês, em um ano, se assim se quer, será exterminado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de si mesmo após a morte. Que fará esse povo durante esse tempo? Trabalhará para o seu melhoramento, para a sua evolução, para o seu progresso, para a sua instrução, entregar-se-á ao trabalho para viver, vai se esforçar, respeitará os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes, irá submeter-se às leis da matéria, às leis de Deus, a uma autoridade, qualquer que ela seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna, haverá para ele um dever qualquer? Certamente que não. E aí nós vamos dar um pulo aqui. Antes nós vamos dar uma lida na questão 962 do Livro dos Espíritos e vamos para o item 14, que é bastante interessante, que fala sobre a nossa doutrina. Questão 962. Como pode haver céticos que não acreditam em nada, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? A resposta que se julga, muitos se fazem, eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões, fazer tantos alardes, né? E o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Vamos para o item 14, que Kardec fala: o homem instintivamente tem a crença no futuro, porém, não possuindo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade nas crenças, várias crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação concebida, de elaborada, planejada, mais ou menos engenhosamente, com habilidade, mas o resultado da observação de fatos materiais que hoje ocorrem sob nossos olhos, reunirá, como já o faz agora, as opiniões divergentes ou indecisas e promoverá, pouco a pouco, e pela força dos fatos, a unidade da crença, a unificação da crença. Sobre esse ponto, crença que não estará mais estabelecida sobre uma hipótese, sobre uma suposição.
mas sobre uma certeza. A unificação feita no que diz respeito à sorte futura das almas será o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso, inicialmente em direção à tolerância religiosa, mais tarde em direção à fusão. E para nós encerrarmos aqui o nosso estudo, a questão 842 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e nas suas mais amplas aplicações. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa. E aí, como o nosso tempo já está terminando, nós indicamos para completar, para amadurecer de forma melhor esse estudo do capítulo 1, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, o item 2, que fala sobre a vida futura, e o item 5, também do capítulo 2, que fala sobre o ponto de vista. Então vamos ler só um pedacinho aqui do capítulo 5 para a gente encerrar. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, a vida corporal não é mais que uma passagem. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, para o banido, para o abandonado, a entrada de uma morada, a felicidade e a paz. Graças a Deus. E com essas mensagens de Jesus, que está lá no capítulo 2 do Evangelho, o item 1, o item 2, esse item que eu acabei de ler, que é o ponto de vista, o item 5, nós chegamos ao final do nosso estudo, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, a espiritualidade da nossa casa, que nos dá a oportunidade desse trabalho, desse estudo, de estarmos aqui, interagindo, trocando ideias, pensamentos. Então vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, mais uma vez, vamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus. Este Mestre querido, de amor, de bondade, de misericórdia, que nos trouxe o amor, que nos trouxe a justiça, que nos trouxe a paz. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa grande oportunidade que nos foi dada. Te pedimos, querido Mestre, amplie a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resistência, para que possamos cada vez mais trabalharmos a nossa evolução, o nosso progresso, trabalharmos o bem, o amor, como espíritos imortais que somos. Agradecemos também ao nosso querido irmão Clarencio, que nos dá a oportunidade de estarmos na nossa casa, de termos a nossa casa, que é uma casa de consolo, uma casa de esperança, que nos
nos dá oportunidade de trabalho, de estudo. Agradecemos a toda essa espiritualidade querida que nos traz todas essas revelações, nosso querido Antônio de Aquino, nosso querido Dr. Herman, Baltazar, que nos inspiram, que nos traz as revelações acerca da nossa essência, do que nós somos, espíritos imortais. Sendo assim, querido Mestre Jesus, pedimos a permissão e, sobretudo, a permissão do nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para encerrarmos mais um estudo acerca do livro Céu e Inferno, dando graças a Deus. Mas, querido Mestre Jesus, continue conosco, nos amparando, nos protegendo, nos dando força e resistência, porque muito precisamos de Ti. Graças a Deus, muito obrigada.